purgatório de tudo aquilo que a gente viu. Essa peça é um simulacro, uma simulação de um encéfalo humano. Aqui, de um encéfalo humano. Quem que nós temos aqui? Uma massa encefálica toda rosa, uma massa encefálica que é distribuída de maneira assimétrica entre os hemisférios, ou seja, todos os lobos que tenho aqui. Praticamente todos os giros que tenho aqui, exceto o de Broca que eu vou citar. Mas a distribuição regional é assimétrica. Por exemplo, se eu pego o giro pré-central aqui, ele não fica na mesma direção do giro pré-central do outro hemisfério. Há uma assimetria na localização dos giros. Por quê? Porque no desenvolvimento embrionário dessa massa, a mesma foi se desenvolvendo e se dobrando para poder caber na calota craniana, ou para ser protegida pela mesma. Então não há como ocorrer uma simetria entre os giros encefálicos. Giro pré-central, giro pós-central, todos os giros temporais, superior, médio e inferior, se comparados uns com os outros, os mesmos têm uma alteração simétrica. Não que eu não tenha um de um lado e o outro, tenho, mas há uma alteração com relação à simetria. Quando a gente fala em divisão morfofuncional, a primeira coisa que vem à cabeça é a seguinte história: eu posso ter um desenvolvimento encefálico neural de um ponto de vista antropológico e de um ponto de vista embriológico. De um ponto de vista embriológico, embrionário, o desenvolvimento se faz do centro para a periferia. As estruturas que começam a se desenvolver são estruturas mais profundas, que por conseguinte também geram ações, coordenam funções mais primitivas. Há uma hierarquização no sistema nervoso central. Então, se esse desenvolvimento vem de profundo para superficial, isso significa que nesse desenvolvimento embrionário, as regiões mais superficiais são mais novas, mais recentes. Então, adequam funções mais recentes, de vanguarda. Tanto é que vocês viram, lobos frontais, que representam a parte anterior do meu telencéfalo, os lobos frontais são vanguardistas no que diz respeito à decodificação das emoções. Quando a gente fala em lobos temporais, são vanguardistas no que diz respeito à decodificação das informações auditivas. Quando se fala em lobos occipitais, são vanguardistas na decodificação visual. E os temporais auditiva, frontais emoção, e os parietais de uma maneira sensitiva e motora, de um ponto de vista somestésico. Então, quando você olha a camada mais externa dessa cebola, se assim a gente for realizar uma analogia, analogamente falando, o encéfalo comparado com uma cebola, a camada mais externa dessa cebola é uma camada mais nova, mais recente, é a camada que se criou recentemente. Do ponto de vista embrionário, eu tenho um desenvolvimento então de profundo para superficial. O miolo da cebola é primitivo, as cascas externas da cebola são atuais, são de vanguarda. E por serem de vanguarda, obviamente respeitam o que eu falei, são mais acuradas, determinam um critério de interpretação de uma visão de uma maneira mais acurada, uma audição, um pensamento emocional lógico, uma motricidade, uma sensibilidade. Enquanto as áreas mais profundas nós já vimos, né? Lembra do sistema límbico que nós citamos? Um sistema responsável, por exemplo, pela memória, instinto sexual. Você estava sentado ali, lembra aí que a gente estava brincando? Instinto sexual, a memória, por exemplo, o medo e a raiva no corpo amidaloide. Então são áreas mais profundas. Isso de um ponto de vista embrionário, embriológico. Mas eu falei de um ponto de vista antropológico também. A antropologia é o estudo do andros, da pessoa, do indivíduo, do ser. De um ponto de vista antropológico, esta massa encefálica também não para de crescer. Se eu pegar, por exemplo, um homem de Neandertal, lembra daquela história? O que é um homem de Neandertal? Eu tinha Homo australopithecus, Homo erectus, depois o homem de Neandertal, depois Homo sapiens, depois Homo sapiens sapiens, e segundo a Dilma tem até a mulher sapiens, né? Mas nesse desenvolvimento antropológico, se você pegar o encéfalo de um homem de Neandertal, ele não é desse tamanho. A massa, principalmente a massa externa, que é essa massa rosa, que é o telencéfalo,
ela é pequeniníssima. Parece, por exemplo, se for comparar com o encéfalo de um símio, de um macaco, pequeno. Professor, significa que esse encéfalo, com o passar dos anos, das décadas, dos milênios, ele ganhou em robustez, ele ganhou em massa. Eu não vou estar vivo para ver, né? Mas se daqui a 2.000 anos ou 50.000 anos nós pudéssemos comparar o tamanho da nossa massa encefálica com um hominídeo, nem vou chamar de hominídeo, mas com um homem daqui 50.000 anos, a massa provavelmente encefálica dele será o quê? Maior, mais volumosa, ganhará em volumetria. Ótimo. Então, de um ponto de vista embrionário e de um ponto de vista antropológico, ele ganha tanto volume quanto ganha em